Olá, bom dia, como é que vocês estão? Hoje, quarta-feira, dia 16 de setembro de 2020, vamos dar início à nossa aula da disciplina de português, tá? Vocês vão pegar o livro, vão abrir ele na página 20 para que a gente possa dar início à nossa aula. Hoje, o que eu trago para vocês é o exercitando. Relembrando que o exercitando é uma revisão dos conteúdos que a gente já viu, né? Nós vimos sobre a reportagem, né? Falamos um pouco sobre a reportagem, sobre a tecnologia. Vimos também sessão com C cedilha, sessão com dois S's e sessão com C. E vimos a preposição. Vamos relembrar um pouquinho sobre a preposição. A preposição é aquela palavra, né, que dá sentido, que liga duas palavras entre si, ou seja, ela dá sentido à frase. Como, por exemplo, se eu falar assim, Vitória fez sua tarefa, capricho. Vitória fez sua tarefa, capricho. Está faltando aí uma palavra que dê sentido a essa frase. Então, se eu falo, Vitória fez sua tarefa com capricho, qual foi a palavra que eu acrescentei? Com. Então, com, ela é uma preposição. O que é que ela fez? Ela deu sentido à frase. Ela ligou a palavra tarefa e a palavra capricho, tá? Outra frase, Vitor viajou Recife. Vitor viajou Recife. Qual é a preposição que se encaixa aí? Vitor viajou para Recife. Outra frase é Yasmin de dança. Yasmin de dança. Yasmin gosta de dança. Então, se eu falo Yasmin gosta dança, como é que vai ficar? Fica sem sentido. Agora, se eu digo Yasmin gosta de dança, aí já tem uma preposição aí que é a preposição de. Certo? Então, nós vimos alguns tipos de preposição, como até, sob, entre, com, para, de, a, né? A tia já havia falado a vocês que são inúmeras as preposições, né? E só relembrando, ela liga uma palavra entre outra, né? Liga uma palavra a outra, dando sentido à frase. Já as palavras que nós estudamos na sessão com dois S, ela dá sentido de quê? De uma reunião, de uma apresentação, de uma consulta, por exemplo, uma sessão de cinema, uma sessão de fotos, uma sessão de roupas, tá? A sessão com C cedilha é uma divisão, é uma repartição, é um departamento. Uma sessão eleitoral, uma sessão de calçados. E a sessão com C? A sessão com C vem do verbo ceder, do verbo conceder algo a alguém. Seção de bens, seção de direitos, né? Nós estudamos isso, a tia fez alguns vídeos para que vocês pudessem ver. E hoje nós temos a atividade como revisão para que a gente possa responder relembrando esses conteúdos. Então vamos lá. Exercitando. Massaro ficou tão empolgado com o tema Educação e Tecnologia que resolveu pesquisar mais sobre ele. Ao fazer isso, ele descobriu que em alguns casos a tecnologia não é benéfica, ou seja, não faz bem. Veja o que ele encontrou. Aí aqui o título, né? Educação digital, qual o limite saudável para o uso da tecnologia? Então, vocês vão fazer a leitura, tá? Desse texto e em seguida, na página 21, vem trabalhando o texto. Então, o Massaro ficou admirado ao saber que há uma agência especializada em saúde que ajuda pessoas do mundo todo a terem atitudes mais saudáveis. Letra A. Como é o nome dessa instituição? Você já tinha ouvido falar dela? B. Essa informação aparece em quais partes do texto? Na manchete, no lead, no corpo do texto? Só relembrando, manchete é o título do texto, o lead é aquela outra partezinha do texto que vem falar sobre o conteúdo do texto, e o corpo do texto é todos aqueles parágrafos que desenvolvem o texto, tá?
2. A reportagem lida tem como objetivo conscientizar os médicos, os professores, os vendedores de aparelhos digitais ou os pais de crianças. 22. 3. Ao ler a reportagem, Massaro observou que a jornalista utilizou falas de especialistas sobre o assunto abordado. Com base nisso, faz o que se pede a seguir. Letra A. Volte ao texto e sublinhe em vermelho o nome e a profissão das entrevistadas. B. Agora identifique os trechos nos quais elas falam e sublinhe os de azul. C. Na sua opinião, por que é importante consultar especialistas ao escrever uma reportagem? 4. Observe novamente o título da reportagem. Educação digital, qual o limite saudável para o uso da tecnologia? A. Levando em consideração os estudos deste capítulo, o que se pode entender por educação digital? B. Avaliando suas próprias atitudes, você acredita fazer um bom uso da tecnologia? Justifique a resposta. 5. Após ler a reportagem, Massaro ficou pensando se um dia as ferramentas digitais vão substituir objetos do nosso dia a dia escolar, como cadernos, livros e etc. De acordo com o texto, substituir esses recursos seria um uso saudável das tecnologias? Como será que vamos registrar nossos aprendizados daqui a 10 anos? Olha ele pensando. Página 23. Releia o seguinte trecho da reportagem. Em abril deste ano, a Organização Mundial da Saúde divulgou um documento com recomendações sobre a saúde das crianças. A. Sublinhe as preposições presentes no trecho. B. As preposições que você sublinhou em ordem têm o sentido de. Aí ele mostra isso e vai marcar a resposta correta. Lembrando, a preposição é usada para relacionar as palavras na frase. Em jornais que tinha em casa, Massaro encontrou alguns trechos nos quais apareciam as palavras seção com C cedilha, seção com 2 S e seção com C. Como desafio para os seus colegas, ele recortou essas palavras das frases para que eles a completassem de maneira adequada. Faça você também. Congresso autoriza de terras a família de agricultores. Cinemas do município têm gratuita de filmes infantis neste fim de semana. Teto da infantil de biblioteca desaba de madrugada devido à infiltração. Evento da cidade apresenta de desenhos animados. Então, aí vocês vão colocar algumas dessas palavras, das 3, né, que a gente estudou de sessão, tá? De acordo com o que a gente estudou, vocês colocam nos espaços, certo? Estamos encerrando por aqui com a nossa disciplina de português. Em seguida, vocês vão ficar com a disciplina de matemática.